Mais uma super dica, gente, para quem vai fazer TJ, viu? Quem vai fazer TJ, vamos falar um pouquinho sobre currículo. Currículo. Gente, primeira coisa, a gente tem que entender o que é currículo, mas entender o que é currículo no seu sentido amplo, ok? Até porque, em muitos momentos, a gente entende currículo como um conjunto de conteúdos, não é isso? Das nossas disciplinas. Não, vamos desmistificar isso. Se você ler, por exemplo, o José Carlos de Banho, no livro Didática, segunda edição, agora, né, do ano passado, em 2017, 2018, ok? Ele diz o seguinte: a concepção que ele dá de conhecimento é muito parecida com a concepção de currículo. Ele diz assim, ó, currículo é um conjunto de conhecimentos, português, matemática, geografia, história, ciência, não é isso? Tá? Atitudes, vejam bem, atitudes, procedimentos, modos valorativos organizados de forma didática e pedagógica a fim de proporcionar uma aprendizagem ativa, ok? Então, gente, currículo é o conjunto de conhecimentos, não é só o conjunto das matérias da sua disciplina, ok? Bem, vamos fazer uma referência em termos de Brasil, ok? Vejam bem, aqui no Brasil, nós estamos numa transição entre o currículo aberto e o currículo fechado, que nós chamamos de tipo de currículo, tá bom? Então, lembre-se, por exemplo, hoje nós temos professor de português, de matemática, geografia, sociologia, filosofia, história, ciências, arte, educação física, língua portuguesa, não é isso? Ok? Esse currículo, que é organizado em grades de disciplinas isoladas, nós chamamos de tipo de currículo fechado. Fechado. Porém, quem já está fazendo o Enem agora, a nossa própria LDB já coloca aí uma proposta de um currículo aberto. O que seria um currículo aberto? É aquele currículo, gente, que nós falamos que é currículo por eixos ou áreas de conhecimento. Tá? Eixo ou área de conhecimento. Mas como assim? Ora, observe o currículo do Enem. O que é que ele fala? Linguagens, é isso? Linguagem, códigos e suas tecnologias. Matemáticas e suas tecnologias. Ciências humanas, sociais e suas tecnologias, não é isso? E ciência da natureza. Observe que são 4 eixos. Você não percebe mais as disciplinas, elas estão o quê? Elas estão integradas nos eixos. Isso que nós chamamos de tipo de currículo aberto, currículo integrado, currículo globalizado, ok? Bem, falando em currículo, gente, aqui nós também temos na teoria, quando você percebe a teoria do currículo, aqui no Brasil nós também podemos perceber dentro do nosso sistema de ensino as 3 teorias do currículo, bem explícitas. Quando nós falamos, por exemplo, em Base Nacional Comum Curricular, quando nós falamos em PCNs, né, os PCNs, quando nós falamos das diretrizes, então você percebe que existe uma preocupação do sistema de ensino brasileiro em saber o que passar para o nosso aluno. Como o professor deve proceder. Então existe uma preocupação com a didática, existe uma preocupação com o ensino, ok? Então esse tipo de currículo, essa teoria do currículo, nós chamamos de teoria tradicional. Então o Brasil tem na sua estrutura, é isso, uma proposta de teoria tradicional. Porém, se você for no artigo 3º da nossa Lei de Diretriz e Base, que diz liberdade de ensinar, de aprender e pesquisar, então perceba que nós também temos uma determinada autonomia, e que essa autonomia também está consubstanciada naquela dica anterior que eu falei sobre projeto político-pedagógico. Né? Então, essa proposta aí está muito perto da questão da ideologia e do poder do nosso currículo crítico. O currículo crítico ele se preocupa muito com a questão da ideologia e com a questão do poder. São palavras-chave para quem vai... Currículo crítico, lembrar, ideologia e poder. Porém, gente, a partir de 1998... concomitante aos parâmetros curriculares nacionais, foi lançado um outro material chamado Temas Transversais. Tá? Temas transversais. E nos temas transversais você pode perceber, por exemplo, uma preocupação com orientação sexual, uma preocupação com as questões da pluralidade cultural, ok? Então, existe uma necessidade de se construir valores trabalhando a questão do preconceito, a questão do bullying, a questão da cultura, a questão do multiculturalismo, bem como também a questão da sexualidade, da etnia, dos gêneros, o multiculturalismo, não é isso? Então, o nosso currículo também tem um viés pós-crítico. Então, se você entender, por exemplo, as teorias do currículo, ela é tradicional, crítica e pós-crítica, ok? Bem, mas
Quando o currículo vai se manifestar, a forma de se trabalhar o currículo aqui no nosso sistema de ensino são três também, três formas. Por exemplo, quando o currículo sai de lá do MEC, Ministério da Educação, ou sai da nossa Secretaria de Educação, ou sai da Secretaria Municipal de Educação e chega na escola, um currículo já organizado, vamos colocar exemplos aí, a BNCC e os PCNs, tá bom? E as resoluções e as diretrizes. Então vem de cima para baixo. Esse currículo ele traz os valores que a sociedade está pedindo. Ele traz os conhecimentos que são organizados para que a escola possa trabalhar. Esse currículo nós chamamos de currículo, manifestação do currículo formal, tá? Formal, ou também chamamos de currículo inscrito ou institucional. Quando esse currículo chega à escola, aí o professor pega esse material, mas ele vai acompanhar com a Base Nacional Comum Curricular, junto com um projeto político-pedagógico que traz os anseios, não é isso? Os anseios da comunidade. E ele vai entender que o aluno também tem expectativas, e quando ele articula, vejam bem, o currículo formal com o projeto político-pedagógico, com a necessidade do aluno, o que acontece na sala é o outro currículo, chamado currículo real. Real, o que acontece verdadeiramente na sala de aula. Porém, gente, o nosso currículo não se baseia só em conhecimentos. Não é só em português, matemática, geografia, ciência, não é isso? Mas são em valores, são em atitudes que muitas vezes acontecem na sala de aula e a todo momento está acontecendo. Questão muitas vezes de valores que têm que ser trabalhados, de sustentabilidade, de respeito ao colega, não é isso? Então esses valores, essas atitudes que acontecem, que não estão escritos na nossa proposta, no nosso plano de ensino e nem no nosso plano de aula, é que nós chamamos de currículo oculto. Ok? Então olha lá. Mais uma super dica para vocês de currículo, para quem vai fazer TJ, importantíssimo para vocês, mas para toda a turma que vai fazer o concurso da SEMEC e dos outros municípios aí por todo o Brasil. Um abraço a todos, bons estudos.